Coreando de hoje, vamos acompanhar como Ji-wook e Hayeon vão lutar para manter o amor deles vivo, mesmo enfrentando grandes desafios pelo caminho. Então já prepara o lencinho e o coração, porque o final dessa história promete te surpreender do começo ao fim. Agora, sem mais enrolação, vem comigo descobrir o que acontece nesse contrato vitalício chamado Os Lucros do Amor. Ainda furioso após descobrir que tem um irmão mais novo, Gu-ryu confronta Ji-wook e demite tanto ele quanto Hayeon. E sem dar maiores explicações, sai e deixa todos confusos, tentando entender o que havia acontecido. No quarto, Hayeon pergunta a Ji-wook se aquilo era verdade, e ele confirma que sim, e diz que só entrou na empresa dela porque foi chantageado. Ele explica que por ser fruto de uma traição, tanto do pai quanto da mãe, o ameaçaram de contar a verdade e destruir a família de sua mãe. E como ele se sentia na obrigação de protegê-la, acabou aceitando o trabalho na empresa Kubi. Hayeon, ao ouvir isso, fica profundamente abalada e triste por ter deixado Ji-wook enfrentar tudo aquilo sozinho. Ela o beija e promete estar ao seu lado dali em diante, oferecendo apoio e consolo. Enquanto isso, em casa, Go-ryu questiona o pai sobre a razão de ter colocado Ji-wook na empresa, mas acaba presenciando uma discussão entre seus pais. O patriarca revela que forçou Ji-wook a trabalhar na empresa para garantir que Go-ryu assumisse a liderança após a sua morte. E depois de todo esse bafafá, Hayeon e Ji-wook recebem a notícia oficial de demissão no trabalho. Inconformado, Ji-wook confronta o CEO, que é seu irmão, alegando que não precisaria demitir Hayeon, já que eles estavam divorciados. Go-ryu pede para falar a sós com Ji-wook e revela que sabe que o divórcio é apenas uma farsa, já que Ji-wook nunca tirou a aliança. Além disso, Go-ryu o pressiona a sair do país, alegando que sua simples existência ameaça a sua liderança na empresa e usa o nome de Hayeon como chantagem. Após a discussão, Ji-wook pensativo vai para o terraço da empresa, e Hayeon segue levando bolhas de sabão na tentativa de distraí-lo e aliviar a tensão. De forma delicada, ela o encoraja a não se sentir culpado pelas ações do seu irmão e lembra a ele que, com sua experiência, ela facilmente encontrará outro emprego, o que acaba deixando ele aliviado. No dia seguinte, os dois, agora desempregados, decidem passear para arejar a mente, o que acaba os aproximando ainda mais emocionalmente. Ao voltarem para casa, o casal se depara com Chaeyoung, irmã adotiva de Hayeon, sendo agarrada por um homem desconhecido. Ji-wook corre para intervir, mas logo percebe que se trata de Go-ryu completamente embriagado. Hayeon tenta entender a situação e fica surpresa ao descobrir que sua irmã Chaeyoung, que também é escritora, conheceu Go-ryu através de comentários negativos que ele fez sobre os seus romances na internet. Hayeon, furiosa, se irrita com Go-ryu por ele ter se apaixonado por Chaeyoung, mas, para sua surpresa, Chaeyoung admite estar apaixonada por Go-ryu também, o que prolonga ainda mais a discussão. Após resolver a situação com sua irmã, Hayeon sobe para ver Ji-wook e Go-ryu, mas os encontra dormindo no quarto. No início, ela sente raiva do CEO, mas logo percebe que não poderia mudar o laço familiar que os une e decide deixá-los descansar. Quando acordam, Hayeon, ainda ressentida, convida Go-ryu para tomar café, e durante a refeição, o CEO pergunta quando Ji-wook iria se mudar para o exterior, o que deixa Hayeon irritada, já que ela desconhecia essa informação. Mais tarde, Ji-wook tenta se desculpar comprando flores para Hayeon, mas ao encontrá-la, percebe uma certa indiferença. Ele pergunta se Hayeon não está triste com sua partida, porém ela responde que não pode obrigá-lo a ficar. Ao ouvir isso, Ji-wook se retira, mas ao sair vê Hayeon jogando as flores no chão e chorando. Ele se aproxima e pergunta se ela o ama o suficiente para não deixá-lo partir. Mas quando vê que não teria resposta, Ji-wook se declara e eles se beijam e passam a noite inteira juntos. Na manhã seguinte, os dois acordam como se fossem recém-casados em lua de mel. No entanto, a felicidade é interrompida pela chegada inesperada de Chaeyoung, que quase os pega desprevenidos. Tentando disfarçar o romance, Ji-wook sai para comprar café, enquanto Hayeon aproveita o momento para se arrumar. Quando Hayeon sobe para o quarto de Ji-wook, encontra uma foto dele com sua mãe e acaba descobrindo que ele havia sido um dos seus filhos adotivos. Ao chegar com o café, ele percebe a foto na mesa e tenta se explicar, mas Hayeon, ressentida, fica inconformada
por ele não ter contado isso a ela antes. Depois de tentar ouvir as explicações dele, Ryan acaba revelando que o motivo da morte do seu pai foi o fato de sua mãe adotar essas crianças, já que um dia o pai biológico de uma delas invadiu sua casa para levar a criança embora e acabou tirando a vida dele. Desde então, Ryan considera inadmissível que mesmo após a morte de seu pai, sua mãe ainda tenha continuado a acolher outras crianças. Depois de dizer isso, Ryan vai embora sem um destino certo, e Duke passa o dia inteiro a procurando. Mas depois de algumas horas, ele finalmente a encontra na casa de campo onde sua mãe morava quando era criança. Ele aproveita para explicar a situação e mostra um vídeo de sua mãe mencionando o nome de Ryan. E ela, emocionada, acaba perdoando Duke. No caminho de volta para casa, Ryan revela a Duke que o homem que matou seu pai foi o pai biológico de Chaeyoung e que ele passou alguns anos preso, mas que tinha sido solto recentemente. Ao se lembrar disso, Ryan percebe que Chaeyoung estaria sozinha em casa e fica preocupada. Ela tenta ligar para sua irmã, mas Chaeyoung não atende. Aterrorizada com a possibilidade de o pai de Chaeyoung tentar fazer algo contra ela, Ryan pede para Duke ligar para Go-ryu e pedir para ele verificar se ela estaria bem. Mas enquanto Go-ryu corre para a casa da sua amada escritora, o pai de Chaeyoung invade a casa e novamente faz sua filha de vítima. Go-ryu chega no momento certo e se envolve em uma luta física com um homem. Com sorte, ele consegue deter o agressor e proteger Chaeyoung até a chegada da polícia. Quando Ryan chega, vê várias ambulâncias e entra em pânico, temendo pelo pior. Mas ao ver que Chaeyoung está em segurança, deixa a raiva falar mais alto e bate no criminoso que é levado pela polícia. Após o ocorrido, Go-ryu agradece Duke por ter ligado para ele e diz que só conseguiu salvar Chaeyoung graças à sua intervenção. Com um gesto caloroso, Go-ryu chama Duke de irmão, deixando o nosso protagonista surpreso ao perceber que Go-ryu finalmente o aceitava como parte de sua família. Depois do susto, Ryan e Duke tentam descansar, mas ela recebe uma ligação da casa de repouso informando o falecimento de sua mãe. Arrasada, Ryan é consolada por Duke, que também fica profundamente abalado pela perda. A família se reúne para o funeral em meio a muita tristeza e emoção, e todos oferecem apoio emocional a Ryan, especialmente Duke, que permanece ao lado dela o tempo todo. Após o velório, Duke diz a Ryan que prometeu à sua mãe que sempre estaria ao seu lado. Mas ao ouvir isso, Ryan percebe que Duke passou a vida toda cumprindo promessa para os outros. E pensando que seria melhor para ele, ela decide encerrar o casamento de fachada, dizendo que a partir daquele momento, ele estaria livre para viver sem mentiras e sem a obrigação de cumprir promessas a mais ninguém. Duke até tenta argumentar, mas Ryan tira a aliança dele e vai embora, o deixando sem escolha. Após o velório, Duke vai buscar suas coisas na casa de Ryan e com dor no coração, ela observa a pessoa que ama indo embora. Alguns dias depois, Duke decide ir para o Canadá, onde mora sua mãe biológica, tentar resolver as coisas. E com o coração apertado, ele se despede do seu irmão Go-ryu, do gerente Jan e até mesmo do seu pai biológico com muito carinho. 6 meses depois, Duke volta à Coreia para o casamento de um amigo da família de sua mãe. Ryan, ao vê-lo conversando com sua irmã mais nova, confunde a situação e pensa que ele está noivo. Mais tarde, Ryan encontra Duke andando pelo bairro onde ela mora, e com tristeza, ela diz a ele que sua noiva era linda e o deseja felicidades. Cansado de fugir dos seus sentimentos, Duke esclarece que a mulher com quem ele estava era na verdade sua irmã, e confessa que desde o término nunca encontrou uma cama mais confortável quanto a de Ryan. A nossa protagonista fica aliviada por saber que ele não iria se casar, e Duke aproveita para dizer que não quer ficar com ela por conta de nenhum contrato, mas sim porque a ama de verdade. Depois da declaração, o nosso querido acaba dormindo na cama de Ryan, mas na manhã seguinte, quando ela acorda e não o vê, fica com medo dele ter ido embora de novo. Felizmente, ele havia apenas saído para comprar café, e quando chega, diz para Ryan não se preocupar, que a partir daquele dia nunca mais iria tirar a aliança e sair do lado dela. Quando Ryan ouve isso, fica extremamente feliz e diz o quanto o ama.
e os dois se despedem de nós com um lindo beijo e um grande final feliz. Bom, como já sabemos, essa não vai ser a última história contada por aqui, então já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Beijos e até o próximo Coreando!